Oi pessoal, eu sou o Flávio da Fábrica RH e a gente vai conversar sobre 5 ingredientes que fazem a diferença no onboard. Essa história dos ingredientes é como uma receita de bolo, um bolo de chocolate. Você sabe que doce, ele não é um negócio que dá para improvisar muito, né? Tem um pouco de coisas que não podem faltar, senão a receita desanda ou então fica um bolo sem graça. E o onboard não é diferente. Tem muita coisa que você pode fazer, que você pode improvisar, que você pode dizer que é do seu negócio, que é do seu estilo. E agora, com o nosso isolamento social, né, a maioria das empresas está isolando pelo menos o escritório ou com medidas restritivas na produção na fábrica. Então a gente está conversando com muitas delas como tem sido obrigatório rever o onboarding para o período que a gente está vivendo e muita empresa já decidindo, né, que vai ter um modelo permanente de onboarding. Bom, tendo que rever o onboarding, o que é obrigatório fazer? O que você tem que ter nessa sua receita para esse onboarding ficar bacana ou ele minimamente se adaptar para esse ambiente virtual que a gente está vivendo? A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o planejamento. Assim como a gente planeja a receita, a gente de antemão já coloca os elementos ali, os ingredientes na bancada, sabendo que é o que você vai ter para fazer o bolo, você tem que ter no seu onboard. Eu tenho percebido muito nas conversas com os RHs que é o porquê que você está fazendo o onboard, porque você está reformulando o onboard, né? E eu percebo que tem muito RH que perde um pouco isso de vista. Tem uma questão que precisa ser olhada assim anterior ao fazer o onboard simplesmente para poder receber as pessoas, que é um olhar do seu negócio, da sua empresa. Por que a sua empresa precisa de um onboard reformulado e que tipo de onboard você precisa? É como se você fosse fazer o bolo, mais do que perguntar assim, eu quero fazer um bolo. Tá bom, você quer fazer um bolo, tal, mas qual a ocasião do bolo? Quem vai comer esse bolo? É uma festona? É um aniversário? É um casamento? É um encontro da tarde? Quem vai estar lá disposto a parar para comer o bolo? Quando você levar para a sua diretoria, para o seu diretor de RH, diretora de RH, ou você levar para o board da empresa e falar assim, board, eu quero dinheiro, a área de RH quer investir, mas vocês colocam o dinheiro, vocês estão afim? Então essa pergunta é uma pergunta que eu vejo que o RH nem sempre se conecta com essa reflexão dos motivos que a sua empresa quer investir no onboard. Quanto desejo tem, sabe? Quanto de disposição para investir e para te dar suporte nas coisas que você vai propor existe na sua empresa. Então, o que eu percebo? Empresas que estão crescendo muito na pandemia, que estão com um crescimento muito forte, muito acelerado, trazendo muita gente, colocando muita gente para dentro, o que isso significa? Que ela está crescendo, ela está num cenário de crescimento, que não é uma ondinha, que não é uma contratação avulsa no mês, mas todo mês consistentemente ela está crescendo e vai continuar assim. Ora, daqui a um tempo, se você projetar isso em 1 ano, 2 anos, você vai ver que em 1 ano, 2 anos, você tem uma parcela de pessoas que entraram no seu negócio maior das pessoas que já existiam nesse momento, por exemplo. O que isso quer dizer? Você precisa do onboard para garantir que a sua organização não vai desvirtuar em termos de conhecimento, de práticas, sobretudo de cultura. Todo o contexto desse seu bolo de chocolate, todo o contexto do que você precisa fazer é completamente diferente de um negócio estável, de um negócio que ele está só fazendo a troca de pessoas por manutenção. O que é manutenção? Saiu aqui 2 pessoas, 5 pessoas, ali numa área tem um crescimento numa área, mas não é um crescimento estrutural do negócio, não é uma fase do negócio de crescimento, percebe? Por mais que você tenha 10 pessoas, 15 pessoas todo mês, mas a sua manutenção do negócio é completamente diferente, é um ambiente completamente diferente para a empresa estar crescendo muito. Outras questões para você considerar nesse porquê que vai afetar o seu planejamento, a sua justificativa para uma diretoria executiva. Marca empregadora, quão importante a reputação da sua empresa é para manter essa imagem. Às vezes a empresa já é muito boa, já é muito premium como marca empregadora e precisa manter. Eu tenho visto muito empresas com dificuldade de reter contratações. Contratam as pessoas agora na pandemia e justamente porque está muito difícil de integrar essas pessoas e por um acaso é um mercado competitivo ou é uma mão de obra competitiva, TI, por exemplo, né? O pessoal de TI tá bombando.
Aí você está observando que depois de 3 meses, 6 meses até um ano, você não está conseguindo segurar essas pessoas. Ou porque o seu mercado está competitivo, ou porque essa mão de obra, esse grupo de profissionais específico está disputado. E aí você está perdendo pessoas. Então investir no onboard, você percebe que é uma das lacunas do seu processo aí de gestão de pessoas, do seu ciclo de gestão de pessoas, que contribui para que as pessoas não fiquem, porque elas entram, não se encontram, têm dificuldade, o que foi vendido no processo seletivo não corresponde ao que ela acha lá, ou ela tem muita dificuldade para entrar e se localizar, e se ambientar, e entender como é que a empresa funciona, e ter apoio para performar. Então, isso é um fator super relevante para investir no onboard. Agora, percebe que são coisas diferentes? Um onboard de uma empresa que tem uma marca desconhecida e ela quer trazer gente e aí ela quer reter essas pessoas para mostrar, olha, minha empresa é bacana, você não conhece a minha empresa, tem nomes mais badalados, eu não sou o maior do meu segmento, mas espera aí, deixa eu fazer uma experiência bacana para você querer ficar. Versus, eu só quero ter uma experiência legal porque a minha empresa é muito legal. Tem empresas investindo em onboards muito bons, aí o meu colaborador chega aqui, eu tenho um super nome no mercado do meu segmento, aí ele chega aqui e não acha a experiência bacana. Então, quero investir nessa experiência bacana. Ou então esse movimento de crescimento, esse movimento de expansão. As startups estão crescendo muito, tenho falado muito com fintechs, startups de tecnologia que estão surfando nesse movimento da pandemia agora de digitalizar tudo, e aí está entrando gente, está entrando volume. Esse é outra característica, né? Volume de pessoas entrando, negócios muito diferentes, serviços que são muito únicos, e aí as pessoas entram e as pessoas não se localizam, mas o que esse negócio faz, como é que essa empresa opera, e tudo muda muito rápido. Então você vê que tem motivos muito diferentes para reformular um onboard, e precisa ter clareza de qual é a necessidade que o seu onboard vai oferecer para você justificar, para você desenhar quais os ingredientes mais importantes do seu bolo, se é mais recheio, se é mais altura de bolo, se é um bolão volumoso, sabe, maçudo, para alimentar todo mundo, mas não precisa ter muito recheio, cobertura, ser bonitão. Tem um onboard que precisa ser bonitão, que precisa ser caprichado, que é nos detalhes, que é nos mimos. São bolos diferentes, são experiências diferentes. A partir desse entendimento de por que a sua empresa precisa reformular um onboard, que você vai justificar para a sua diretoria, é que entram essas perguntas de quais os conteúdos que são importantes e relevantes, qual a melhor forma de distribuir, qual a disponibilidade de tempo das pessoas. Eu só posso falar com as pessoas no primeiro dia, na primeira semana, posso fazer uma coisa que é mais faseada, posso ir falando com ela ao longo de um mês inteiro, posso ter ações dispersadas. Qual o investimento, quanto a diretoria vai colocar de dinheiro, vai autorizar para a gente colocar coisas online, produzir conteúdo na plataforma? Tudo custa dinheiro, né, gente? É investimento. Então, precisa ter clareza desses elementos. E aí, vamos falar de uma coisa também que eu tenho sentido muita dificuldade do RH a entender, né? Tudo decorrência do porquê que você precisa do onboarding, qual o momento que a sua empresa está passando, em consequência disso, onde você vai, que ingredientes são mais importantes para você que não pode faltar no seu onboarding. E isso também responde para você um pouco o quanto você vai contar com recursos internos, tanto com as áreas internas para falarem no seu onboard, darem conteúdo, disponibilizarem conteúdo, e criticamente também, o que é crítico aqui é o gestor, o papel do gestor no seu onboard. Então, uma confusão que eu tenho escutado de algumas empresas, vamos falar disso. Tem muito RH que está assim, aflito, angustiado, porque eu preciso criar um onboard institucional e falar da empresa, e ainda também criar trilhas do onboard das áreas, ajudar aqui a falar da produção, a falar do comercial e tal. Bom, olha só, RH. O papel do RH é cuidar do onboard institucional, da visão geral da empresa. Aquela visão macro, você apresentar a empresa como um todo. Quem somos, o que fazemos como um todo, né? Quais as nossas regras, nossos princípios de segurança, de qualidade, né? de promessa para o cliente, qual a nossa história, né?
quais os nossos produtos, uma apresentação geral de negócios e de produtos. Isso, dar a visão geral da empresa, onde estamos, quantas localidades, né, onde estamos presentes. Essa visão geral é papel do RH. Ou o RH conta essa visão geral, ou ninguém mais vai contar. E a confusão é assim, eu preciso fazer também a integração dos processos da produção, dos processos do comercial. O que eu acho? Eu acho que quando a área comercial recebe um colaborador comercial, ou jurídico, ou marketing, não importa. A integração específica do colaborador daquela área, quem tem que se encarregar, quem tem que entender o que aquele colaborador precisa, que é sobre o funcionamento daquela área, tem que ser feito com o gestor ou pelo gestor. No máximo, né? Não é no mínimo não, é no máximo, eu acho que o RH pode, via business partner, esse business partner pode ajudar o gestor lá de uma área específica a pensar na integração da sua turma. Mas o RH institucional, área técnica, não é papel dele ajudar cada área a fazer o onboard da sua área. O onboard de cada área tem que ser feito pelo gestor, porque o gestor que contratou, que sabe o que dentro da área dele, quais são os processos, quais são os sistemas, o que cada colaborador precisa ver. Tem gente ali que precisa ver, aprofundar sistemas da área, processos tal, e conhecer tal área, tal processo, mas dentro da mesma área, dependendo do que ele vai fazer, ele não precisa fazer tudo isso e ver tudo isso. Então, é o gestor quem sabe isso, é o gestor quem toma essa decisão. Um ingrediente chave aqui é que o gestor precisa se apropriar, se responsabilizar por uma integração sobre a área dele. Então, integração de como a área funciona, quais os processos da área, quais os sistemas da área, é o gestor quem tem que cuidar. Ele tem que desenhar em termos de qual o conhecimento que cada funcionário que eu estou contratando tem que ter. É o gestor quem tem que responder isso. Você pode até oferecer ferramentas, né? A gente tem aqui um EAD disponível, se você quiser cuidar de desenvolver uma trilha para isso, você oferece para o gestor fazer, mas se o RH se comprometer para cada área, vou desenhar para você todos os seus EADs, vai virar um negócio gigantesco, você não vai dar conta nunca, não vai terminar nunca, quando você termina uma já desatualizou a outra. Então eu enxergo assim, RH não tem que se comprometer, não é papel dele cuidar da integração de dentro das áreas. Tá? Em geral, os ingredientes que não podem faltar de conteúdo são o que eu entendo, o que eu vejo, qual a nossa experiência aqui. Eu coloquei aqui, vocês viram que eu decorei aqui, vim para um lugar aqui que tem os nossos jogos já feitos, várias integrações entregues, né? História da empresa, contar a história da empresa e contar a história do fundador, eu falo isso sempre, e as empresas não fazem, gente. Por que vocês não contam a história do fundador? A maioria das empresas tem fundador, tem história, nasceu pequenininha, cresceu, não importa se tem 20 anos, não importa se tem 150 anos, não importa. Essa história do fundador é uma história inspiradora, sempre é, porque é sempre um cara que sozinho teve uma ideia, lutou, batalhou, superou e cresceu o negócio. Essa história é admirável, essa história é inspiradora, e o mais importante que se perde de vista é que essas histórias, elas revelam os valores da empresa. Tá? Quando você conta a história do fundador direitinho, você vai encontrar lá grande parte dos valores e da cultura da empresa. É por isso que tem que contar, porque você dá identidade para a empresa, porque você humaniza a empresa, deixa de ser um CNPJ frio e passa a ser o CPF daquele cara que começou o negócio. Tá? Então não importa se é a Johnson & Johnson, você vai contar a história dos 3 irmãos Johnson & Johnson. Se é uma empresa que começou há 20 anos e o cara está vivo ainda, é jovem, é piloto de kart, conta a história dele, olha que legal, nosso CEO fundador é corredor de kart. Todas essas histórias são bacanas, entendeu? E as empresas, não sei porquê, mas a maioria não conta a história do fundador. A gente fez uma pesquisa ano passado, né, com tendências de onboard, e uma das coisas que surgiu é que valores é o tema prioritário. E eu tenho sentido isso nos papos com os RHs, nas conversas
com os RHs que muita gente interessada nesse momento de isolamento em que as pessoas entram na empresa, mas estão em distanciamento social, a fábrica está vazia, não convive, né? O escritório está aberto, mas não tem a convivência tal, valores para dar aquela liga, né? Para dar liga de como a gente age, de qual é a dessa empresa aqui, qual é a identidade dela. Então esse assunto super importante, não pode faltar. Tem muita empresa procurando isso agora, já estava na pesquisa e na prática tem continuado isso, tá? Pessoal, às vezes menos é mais, tá? Tem muito onboarding que ele preenche lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, com um monte de assunto, com um monte de convidado, mas eu ouço isso todo dia. Um monte de palestra, um monte de tema, mas isso necessariamente não está aportando nem em termos de conteúdo, de conhecimento, nem em termos de experiência. O RH precisa ter coragem de falar para certas áreas e certos conteúdos, olha, não é no primeiro dia, você não precisa estar nesse momento, não precisa ser uma palestra, você não precisa vir 1 hora falar disso. Eu sinto que falta um pouco de coragem do RH para se impor e limpar um pouco a história e falar, olha... esse conteúdo aqui, vamos transformar num vídeo de 3 minutos, resolve esse conteúdo, essas regras aqui, vamos colocar num PDF bonitinho de uma página, num infográfico bonito, também resolve aqui, não precisa vir a pessoa. Ó, esse conteúdo aqui relevante, mas isso aqui não é no primeiro dia nem na semana, ele vai precisar disso aqui lá na frente, 1 dia, 1 hora, se precisar. Vamos jogar isso aqui numa intranet, numa trilha de aprendizagem, numa plataforma? Então falta o RH fazer essa edição, tá bom? De tirar o que é importante e se concentrar no início no que é mais. Segurança. Segurança é um tema que tem que estar, né? A segurança tem que estar. O que eu vejo? Segurança tem que estar, mas não precisa ser um treinamento de segurança mostrando os procedimentos da fábrica. É demais nesse momento. Você no primeiro dia falar segurança é um valor fundamental, tá tudo certo. Você tem que falar, você tem que passar esse recado no primeiro dia. Mas é um recado. Segurança é um princípio, é um valor que a gente não abre mão, ele é super importante, está em tudo que a gente faz, em tudo que vocês fizerem, não importa a área, a gente precisa agir com segurança no escritório, na operação, em casa, a empresa defende isso aqui é muito importante, vocês vão ouvir falar muito disso. Pronto, tá? Não precisa entrar em procedimento, processo de fábrica, mas acontece muito. É a regra do menos é mais. Pessoal, e dica besta, né? Se coloca no lugar do outro. Às vezes eu falo com o RH que ele acabou de entrar na empresa, tá 1 mês, 2, 3, como ele passou pro onboard, ele tem aquele incômodo de poxa, passei no onboard agora, a experiência não foi boa, por isso que eu quero reformular. É melhor, realmente ótimo sentimento para reformular, porque você passando pela experiência e você tá entrando todo empolgado, feliz, porque entrou na empresa depois de fase de processo seletivo angustiante que ninguém gosta de viver, aí tá muito na pele, né? Fiquei agoniado vendo aquele conteúdo, assistindo aquele vídeo longuíssimo. Pois é, RHs que estão há muito tempo, lembre-se dessa sensação ou conversem com quem acabou de passar, tá bom? Uma dicasinha, você pode simplesmente rodar uma pesquisinha de satisfação com o cara depois de uma semana, 1 mês, né? Eu sei que muita gente fica assim, tá muito feliz e não quer falar mal, mas dá pra fazer uma pesquisinha que você mapeia um pouco aí os pontos, por mais polida que as pessoas sejam para não falar mal, passa uma pesquisa. Aqui a gente vai deixar um material para isso aqui, nós vamos deixar aqui em algum lugar para você acessar e baixar, tá? Pessoal, um outro ingrediente aqui que não pode faltar no seu onboard, que eu tenho sentido essa demanda aqui também, falando com os clientes, é uma preocupação cada vez maior de mostrar como a empresa funciona. A gente chama de cadeia de valor ou mostrar o modelo de negócio, por causa do isolamento social também, do distanciamento que as pessoas não estão indo para a empresa, não estão se falando, não estão longe do trabalho, né? E está difícil em alguns negócios que não são assim muito certinhos em termos de assim, a gente fabrica tal coisa, então é mais simples de entender. Os serviços são mais complicados de entender. Outras empresas, mesmo os industriais, que têm modelos de negócio aí mais elaborados, as pessoas estão sentindo necessidade de ter uma visão melhor de como é que o negócio funciona, uma visão do todo, né? Aquilo que eu falei no começo, que é papel do RH da visão do todo, e também de como é que a empresa funciona. Construir, desenhar de forma simples essa cadeia de valor, mostrar assim as macro etapas do negócio,
desde onde começa a matéria-prima, né, quais são os grandes parceiros, como é que são as etapas de produção, de comercialização, até chegar no cliente final, na mesa do consumidor. Esse caminho para mostrar como é que a empresa funciona está sendo mais importante nesse momento agora, até porque está um momento que eu estou sentindo assim, de muita mudança, de oportunidade de negócio, reestruturação da empresa, ou então tenho falado com empresa que está querendo mostrar para os funcionários assim, essa visão macro, para as pessoas poderem se engajar em processos de melhoria contínua. Do meu trabalho, para eu me empenhar, para usar uma ferramenta de melhoria contínua, mas o que a gente faz, né? Quais as etapas críticas do nosso processo, quais as áreas de interface e tal. Então esse assunto, mostrar como a empresa funciona, a cadeia de valor, é um assunto importante, é um ingrediente que não pode faltar no seu onboard, tá? Bom, quero falar aqui da mistura dos ingredientes, momento de preparar o bolo, né? Como é que você mistura tudo? Bom, tem aquele momento, eu aprendi essa palavra agora, está sendo muito usada, né? O momento síncrono e o assíncrono. O síncrono é quando está todo mundo junto num encontro, você marca a hora e o colaborador tem que estar ali naquele horário para interagir com o seu conteúdo, né? Empresas têm feito o momento virtual, a maioria tem feito o momento virtual, só que a maioria está usando aquele PPT do presencial, que já era chato e não funcionava, revisaram, deram uma editada e encolheu, e o encolhido continua não funcionando. Mesmo saindo mais rápido, não funciona. 1h30 de uma pessoa falando. Não funciona, entendeu? É o que eu ouço dos RHs. Não funciona, é chato, eu sei que tá chato e tal. E 1h30 a pessoa vomita. Chato falar isso, mas o que acontece a pessoa vomita. Nossa missão, nossa visão, nossos valores, nossos produtos, onde estamos localizados, tantos funcionários. Como ela não quer cansar as pessoas, acaba falando rápido, acaba vomitando um monte de conteúdo, mostrando um PPT, que nem sempre é visível, mas não importa se fosse visível também, bem estruturado. Não tem absorção do conteúdo e não funciona. A experiência é muito ruim, fica uma experiência muito chata. Um PPT lido em 15 minutos, lido de forma rápida, não vai funcionar, pessoal. Então, assim, tem que ter esse momento síncrono. Acho que tem um ingrediente fundamental que as empresas têm dificuldade de fazer, é a interatividade, né? Cara, você está recebendo as pessoas, então o acolhimento é você trocar com as pessoas poderem falar, poderem se apresentar, poderem fazer perguntas, você apresentar um conteúdo, trazer alguém e você falar e ter uma troca, e ter uma atividade. De preferência, ele ser estruturado de uma forma que prevê que as pessoas vão participar. Eu estou falando de jogos, né? Tenho visto alguns modelos de palestra que funcionam, e eles funcionam em circunstâncias particulares, assim, um palestrante muito bacana que vem falar alguma coisa muito legal. A empresa que consegue trazer um palestrante muito legal, ou ela não traz sempre, não dá para trazer toda semana. Quem faz onboard toda semana não traz gente legal para falar toda semana, porque gente legal está ocupada, então não dá para ele vir falar toda semana, né? Quem consegue trazer gente legal? Quem traz as pessoas a cada 2 meses. Aí você combina com um cara que fala bem, que é nível sênior, para ele vir falar, porque você convida ele uma vez a cada 2 meses. Ou tem um caso da empresa crescendo loucamente. Vamos conectar agora com o que eu falei lá do porquê que você está fazendo onboard. Se a sua empresa está crescendo loucamente, trazendo muita gente para dentro, aí você consegue contar com palestrantes bons, com pessoas internas para vir falar no seu onboard, com palestrantes de qualidade para falar coisas relevantes e tal. Vou contar aqui, a XP. A XP está crescendo muito, eles têm um plano ambiciosíssimo de crescer, de duplicar, de triplicar, e aí todo mês entra muita gente, entra dezenas de pessoas, se não centenas. Aí você consegue que pessoas do negócio venham falar para esse grupo de pessoas, porque é muita gente entrando nova, e eles sabem que para eles crescerem precisa trazer gente nova, para eles continuarem amadurecendo o negócio, expandindo. Então o onboarding virou um processo crítico que quem está lá dentro entende como um papel seu de participar, de contribuir e ir lá falar. Nesse caso, você consegue que as pessoas venham falar. Se o seu onboard é aquele onboard de manutenção, não é de crescimento, não é estratégico para você trazer as pessoas, nem você tem problema de retenção, você não vai conseguir atrair bons palestrantes com regularidade. Um modelo muito bacana que eu vi de uma empresa, de uma indústria química,
que não é um super crescimento, ela tem um volume bem baixo de pessoas, mas ela conseguiu fazer com que as áreas viessem falar no onboarding e tal, mas ela fez uma regra muito interessante. Ela pediu para os executivos, né, gente bacana palestrando, mas assim, tinha que ser gravado, né, ela gravou, no máximo podia ter 15 minutos. Aí funcionou bacana, né? Gravou no máximo 15 minutos, porque obriga as áreas a serem concisas e falar as coisas mais interessantes. Bom, fora isso, o que a gente recomenda? Você tem que bolar esse momento síncrono para ser interativo. Interagir é acolher, tá? Fazer uma apresentação e deixar a pessoa na câmera 3 horas, 2 horas ouvindo, não acolhe. Você trazer as pessoas de forma que elas possam conversar, trocar, fazer perguntas, jogar um jogo, isso é a coisa mais acolhedora do mundo. As pessoas adoram isso, a gente registrou em pesquisa do ano passado. A gente vai deixar o link aqui também para vocês baixarem isso, ter esse resultado. Vou mostrar aqui esse dado da pesquisa de que quem envolve o colaborador no onboarding, faz ele ser um participante ali ativo, que ele tem que interagir com jogos e com atividades, o resultado desse onboarding é uma experiência considerada acolhedora. Isto é acolher, tá? Bom, tem que falar aqui dos cuidados com jogos, né? A gente tem visto jogos aí, assim, o entendimento de jogos para tomar um pouco de cuidado, que jogo que você usa, como constrói, como que aplica. No ambiente virtual, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, mas dá para fazer muita coisa legal sim, com 10 pessoas, com 100 pessoas, jogos. A gente está aqui para provar que jogo é a melhor solução para promover aprendizado, para acolher e para criar uma experiência bacana. Quero falar com vocês da experiência assíncrona, que é aquele que não está dependendo de uma hora marcada, sincronizada com outras pessoas. O colaborador acessa quando ele quiser. E aí entram as plataformas que estão bombando. Toda empresa que eu tenho falado está ou já tem a plataforma, ou está buscando uma plataforma, ou está implantando uma plataforma. O que eu tenho observado? Qual é o cuidado, pessoal? Plataforma não pode ser um depositário de conteúdo e virar um lugar que eu me perco lá dentro. Eu acessei algumas plataformas que eu entro e eu fico perdido. Mas tem muito conteúdo aqui, uau, muito conteúdo, que maravilhoso, tem muito conteúdo aqui. Mas o que eu preciso ver? Cadê a minha trilha para mim? Então tem que ter uma trilha do RH que dá a visão institucional e precisa estar direcionado em termos de ordem, de trilha de caminho mesmo. O que você recomenda que eu assista primeiro, o que eu assista depois, o que eu faça em terceiro? Então eu estou usando a palavra curadoria, tá? Tem que ter a plataforma? Tem, mas não pode virar um volumaço de coisas que eu me perco lá dentro. Então, tem que ter uma curadoria do RH sobre as coisas que eu, colaborador, preciso ver na visão macro da empresa, desde visão entender a história, falar dos produtos, tal, até como regras, processos, sistemas, em que ordem eu vejo, quando eu vejo, qual o melhor momento. Essa curadoria é o que eu vejo, em que momento eu vejo, tá? E tem a parte também, que a gente vai conectar com o que a gente falou lá atrás, de eu entender o meu trabalho na minha área. Então pode nessa plataforma ter conteúdos da área? Pode. E aí o meu gestor precisa ter o trabalho também de me orientar. Ó, você precisa conhecer este processo, essa área aqui, essa ferramenta. Então a sua trilha de onboarding a respeito do que você vai fazer dentro da área é essa. O gestor precisa entrar na parada para ajudar no onboard do colaborador. Ele precisa entender que o RH não vai cuidar do onboard do funcionário dele, porque é ele quem sabe o trabalho que ele vai fazer, o que ele precisa conhecer, tá bom? E um ingrediente fundamental, gente, que eu acho que faz toda a diferença, gente, é barato, é fácil. Se você não implantou, formaliza aí, estrutura de uma forma bacana um programa de padrinho, um programa de buddy, um programa de sombra, um programa de nome que você quiser dar, tá? É aquela figura dentro da área que o gestor aponta como a pessoa que vai ser o padrinho responsável por um cara que acabou de entrar, uma pessoa que acabou de entrar, e vai ser aquele primeiro o recurso mais acessível para ele tirar todas as dúvidas do dia a dia. Quando a gente está no escritório presencialmente, você vira para o lado e alguém te responde, alguém te pergunta, fora o que você visualmente resolve, né? Quando a gente está no home office, não tem isso. E mesmo na fábrica, mesmo para quem está presente,
é bacana ter aquela pessoa para quem você sabe que está ali designada para te tirar suas dúvidas, você não precisa ter vergonha de perguntar. Então, no home office é fundamental para as pessoas que estão entrando na empresa e entram muito perdidas. Como eu acho as coisas, como são os processos, quais são as ferramentas, mas onde está isso aqui na rede? Sabe essas coisas assim muito dia a dia? Perguntas assim, perguntas de DP, de folha, mas que dia que paga, mas coisa simples, tá? Essa pessoa que tem que ser essa referência, e a forma de institucionalizar é só o RH criar o checklist, parar um pouquinho para fazer um checklist de coisas que esse buddy tem que falar para o novo colaborador numa linha do tempo. O que ele tem que falar no primeiro dia, o que ele tem que falar para a primeira semana, o que ele tem que falar no começo da segunda semana, quais os assuntos, quais os tópicos e qual o momento recomendado para esse buddy, para esse padrinho falar e não esquecer. Então o RH faz isso do conteúdo institucional e o gestor também se apoia nele para falar de coisas que são internas da área, tá? Vamos falar agora do quarto ingrediente, que é dar uns toques especiais no bolo para deixar ele com aquela cara única, né? Um recheiozinho, uma coberturinha, um enfeite que você põe que dá um toque especial. Uma coisa bacana que a gente tem visto é fazer um vídeo de boas-vindas do CEO. Mas é um vídeo, gente, é fácil de fazer. Primeiro, grava uma mensagem do celular do CEO, só para ver a cara do CEO, só para ele dar um oi, um boas-vindas nesse momento da pandemia e tal. Grava no celular, é simples, é barato e tal. Você tem um pouquinho de verba? Faz um vídeo em realidade aumentada. Sabe aqueles que você põe o celular, vê o Pokémon, você vê só o Pokémon assim no meio da sua tela, mas a sua câmera está registrando o ambiente. Dá para fazer isso com o CEO também. Você filma o CEO no fundo verde, precisa chamar uma produtora para isso, tal, fuma ele no fundo verde, e aí o vídeo é um QR Code que você entrega lá, você não está entregando no computador, crachá e tal, entrega um cartãozinho de boas-vindas com QR Code impresso, aí o seu funcionário põe a câmera no QR Code, vem o vídeo do CEO para ele dar boas-vindas de 1 minuto, não é para ele falar 5 horas, não, é 1 minuto para dar boas-vindas tal, já é um toque especial lá no primeiro dia, ou antes dele chegar, ou no primeiro dia para o novo colaborador. Tá muita empresa, tá todo mundo fazendo kit, boas-vindas, squeeze, caneca, papapá. Vamos ser mais criativo aí, pessoal? Tentar fazer uma coisa mais bacana? Dá uma caprichadinha a mais, coloca coisas que tem a ver com a cultura, coloca coisas que são um teaser para você interagir com ele lá no momento, no encontro do onboarding síncrono, presencial ou virtual. Senão fica muito igual toda empresa. Outras coisinhas que dá para fazer são todas as oportunidades de jogos que você puder colocar, né? Você não precisa fazer o onboarding inteiro gamificado de ponta a ponta, mas escolhe uns momentos, assim, uns assuntos que vale criar um jogo bacana, bem feito, né? O momento dos valores, da cultura e dos valores, eu acho que é um momento que vale criar significado para as pessoas, puxar histórias pessoais, trazer a história do fundador, mas fazer isso de uma forma interativa que as pessoas possam interagir, consiga colocar os valores na história, fazer as pessoas refletirem, se conectarem, e aí você colocar isso no negócio. Então esse é um momento que vale a pena investir. Esse momento que a gente falou que é importante de mostrar como a empresa funciona, a cadeia de valor, vale um jogo também para simplificar. Nesse caso, a função do jogo é para deixar mais didático o entendimento de como é que a empresa funciona. São coisas importantes, tá? Uns toques de gamificação bem colocados, bem distribuídos, um pouquinho de vídeo, mas cuidado, eu tenho visto onboard com uma enxurrada de vídeos. Ontem eu falei com uma empresa que ela tem 6 horas de vídeo que as pessoas têm que assistir em 2 semanas. 6 horas de vídeo, gente. Você tem noção que assistir 6 horas de vídeo, que não é uma série do Netflix, que não tem efeitos especiais, sabe? É dose. É dose, gente. Então precisa medir bem esse negócio aí, tá? Nosso último ingrediente do onboard é como é que você entrega essa experiência no final. Depois que você desenhou, escolheu os ingredientes, as cerejinhas do seu bolo lá, chegou a hora de botar para rodar. Se você roda uma turma por mês, 2 ou 3, ou até tem entradas avulsas, quanto mais turmas você tem, você tem, maior é o desafio de dar conta de todos esses elementos que você está colocando na jornada, né? Eu sinto muito essa dificuldade das empresas. Cada experiência da jornada que você quer incrementar,
para o novo colaborador, você quer colocar um processo a mais, um disparo de vídeo, a plataforma em si, as trilhas da plataforma, avisar para ele que tem um curso lá, um encontro, uma palestra, cada coisa a mais que você faz viram processos que você tem que dar conta de fazer. E quanto mais turmas você tem, quanto mais entradas de funcionários você tem, turmas de novos colaboradores entrando, que seja toda segunda-feira, 3 vezes por mês, ou 2 vezes por mês, ou até uma vez por mês, quanto mais você sofistica a jornada para melhorar a experiência, mais trabalho você tem. Aí como é que você resolve esse desafio da entrega, de gerenciar a ideia? Vamos fazer um quiz? Vamos fazer um joguinho aqui para responder? Alternativa A. Você dá conta dessas turmas com essa jornada bacana, fazendo uma planilha de controle de turmas? B. Você grava todo o onboarding com todas as informações da empresa para ele ver tudo de uma vez? Você contrata mais gente, aumenta a equipe para dar conta disso. Ou D. Nenhuma das anteriores. Olha, o que a gente tem visto? Nenhuma das anteriores. O caminho que a gente gosta é de você combinar aquilo que a gente falou no começo, do menos é mais, escolher bem as experiências que você vai proporcionar, escolhe um momento síncrono bem feito, com interatividade, com jogos para colher e para guardar os conteúdos mais importantes para aquele momento. Organiza a trilha para ele acessar quando ele precisar, com uma boa curadoria para ele não se perder, e cuidado com os vídeos longos e com excesso de conteúdo desnecessário. E você também vai precisar de um pouquinho de automação. Você vai precisar do apoio de uma jornada de comunicação automatizada, que são disparos que você vai fazer para o novo colaborador ao longo da jornada dele, que está programado no primeiro dia, no 7º dia, no 10º dia. Ele vai receber aquela comunicação que vai fazendo a orientação do que ele tem que fazer, do que ele tem que buscar, do que está na hora dele saber, do que ele pode procurar por conta própria. Você vai estimular o protagonismo dele também, a iniciativa dele, para ele se apropriar da orientação dele. Mas a gente pode esperar que as pessoas sejam super protagonistas com zero orientação, né? Você pode, dependendo da sua cultura. Não, a pessoa aqui tem que saber se virar. Claro, a gente tem que saber se virar, mas, né, RH institucional pode criar um mapinha mínimo e ao longo da jornada dele e dando umas orientações. E é isso aí, com muita gente e turmas entrando com frequência, fica muito difícil de fazer. Então você vai precisar dar uma digitalizada nesse processo, recorrer à automação, coisas que você vai fazer manualmente com carinho, com presença, com dedicação ali, e coisas automatizadas. Essa mistura toda é que vai fazer o seu onboard ser bacana, respeitando lá aquele entendimento de qual é o seu objetivo, para que seu onboard tem que se sofisticar e tem que se transformar, para você entender também qual é o papel do gestor, das áreas para participar, não participar, com que peso, com que intensidade, com que dedicação, e quanto investimento é justo e você consegue justificar para a diretoria da empresa para você melhorar essa experiência e atingir o seu objetivo de retenção, de melhorar a imagem, de crescimento da empresa. E era isso que a gente tinha para contar para vocês. Esse conteúdo de onboard está mudando muito. A gente falou disso há um ano atrás, a gente falou há 6 meses atrás, e a coisa, conforme está andando, né, o nosso cenário, ele não para. Eu não sei se daqui a 6 meses, se a gente conversar de novo, se esse conteúdo vai ser o mesmo, eu já vou ter outras dicas, outra visão, outro feedback das empresas do que está rolando, para onde estão caminhando as necessidades. Espero que vocês tenham curtido, deixem seus comentários e eu estou à disposição para trocar uma ideia com vocês sobre o seu onboard. Procura a gente, estamos aí. Valeu!